Você sabia que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico? E este conceito ele é um tanto quanto complexo, porque o espaço geográfico não é apenas o espaço físico, natural, as montanhas, as árvores, as nuvens, a natureza. Ele inclui também o ser humano e a sua interação com estes aspectos naturais. E a interação entre a sociedade e a natureza acontece de forma dinâmica em um espaço de constantes transformações. Isso torna a geografia uma ciência um pouco enxerida, porque praticamente todo acontecimento no planeta é do interesse da geografia. Conforme a geografia foi se desenvolvendo como ciência, os pensadores, professores e os primeiros geógrafos foram desenvolvendo conceitos importantes que hoje nós vamos compilar de maneira bem simplificada, chamando de 5 pilares ou 5 princípios da geografia. Eles nos ajudam a estabelecer uma rotina de estudos para os fenômenos geográficos que acontecem no nosso planeta. Anote aí então quais são os 5 princípios da geografia e as perguntas que você deve fazer para identificar cada um deles. Vou me utilizar de 5 acontecimentos para facilitar a sua compreensão sobre o tema. Preparado? O primeiro princípio é a extensão. Este princípio foi desenvolvido pelo geógrafo alemão Friedrich Ratzel, que viveu entre 1844 e 1904. Ficou muito conhecido, inclusive, por desenvolver o conceito de espaço vital. Pense em qualquer acontecimento recente e faça as seguintes perguntas: onde aconteceu? Qual é o tamanho deste acontecimento, o espaço que ele ocupou, a área de abrangência? Faça uma descrição detalhada da localização deste fenômeno ou deste acontecimento. E o exemplo que eu vou passar neste primeiro princípio é o atentado de 11 de setembro de 2001. Onde que ele aconteceu? Aconteceu na América do Norte, nos Estados Unidos, mais especificamente no Nordeste dos Estados Unidos, lá na cidade de Nova York, onde 4 aviões foram ali raptados pelos sequestradores e eles foram atingir 2 as Torres Gêmeas, um o Pentágono e um que acabou sendo derrubado pelos próprios passageiros no estado da Pensilvânia. Quando você olha isto no mapa e você pontua, você está fazendo este primeiro exercício da geografia, o exercício do princípio da extensão ou da localização. O segundo princípio é o princípio da analogia, que foi desenvolvido pelo geógrafo alemão Karl Ritter, que viveu entre 1779 e 1859. Também pelo geógrafo francês Paul Vidal-Delablache, que viveu entre 1845 e 1918. Este é o princípio da analogia, ou em outras palavras, é o princípio da comparação, onde você deve pegar 2 lugares e comparar o que eles têm de semelhante e o que eles têm de diferente. Isso também serve para 2 acontecimentos diferentes que ocorrem no mesmo lugar. Fique tranquilo que eu vou dar o exemplo, vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Primeiro, nós podemos comparar 2 lugares, o Brasil e o Japão. Pense na extensão territorial desses 2 países, no tamanho do litoral, o Japão que é uma ilha e o Brasil não. Esta é uma comparação de lugares diferentes. Agora, pense em um fenômeno que é o mesmo, por exemplo, um terremoto, que acontece em 2 lugares diferentes. Ele acontece no Japão e acontece no Haiti. Como que este fenômeno, o terremoto, ele acontece no Japão e como que ele acontece no Haiti? É da mesma forma? É com a mesma intensidade? Ele vai acabar gerando os mesmos resultados? Inclusive, esse princípio de consequência, ele vai aparecer mais tarde aqui na nossa aula. O nosso terceiro princípio é o princípio da causalidade. Ele foi desenvolvido pelo geógrafo naturalista que adorava viajar, alemão, chamado Alexander von Humboldt, que viveu entre 1769 e 1859. Baseado em suas observações, a pergunta era a seguinte: por que determinado lugar é seco ou é deserto? O que levou a este acontecimento? Por exemplo, pode ser a presença de uma corrente marítima fria. Ou ainda, por que determinada região é muito chuvosa? De repente é o relevo dessa região que faz um bloqueio das massas de ar úmidas que vêm do litoral. Então, o princípio da causalidade, ele está presente em praticamente todos os estudos que nós fazemos, porque tudo tem uma causa e tudo tem uma consequência,
que vai aparecer agora no nosso próximo princípio, o princípio da conexidade. O geógrafo francês Jean Brunès, que viveu entre 1869 e 1930, desenvolveu este princípio, que é baseado na interação. Não existem fatos isolados. Quando acontece qualquer tipo de tragédia, fenômeno ou acontecimento geográfico, ele afeta outras áreas. Vamos pensar num exemplo. Quando há falta d'água, o nível dos reservatórios que produzem energia elétrica abaixa. E com a queda do nível dos reservatórios, há uma dificuldade na geração de energia elétrica. Tá vendo como existe uma relação, uma conexão, uma conexidade entre uma coisa e outra? Então as perguntas que você deve fazer são as seguintes: quais são as consequências? Ou então, como que este fato natural afeta o ser humano? E o exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo das mudanças climáticas. As mudanças climáticas que ocorrem, dentre outros fatores, pela emissão de gases do efeito estufa, principalmente após as revoluções industriais, elas não vão afetar apenas os Estados Unidos ou a China, que são grandes países poluentes, ou mesmo a Europa da Revolução Industrial. Tuvalu, uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico, tem sofrido muito com as consequências deste aquecimento global por conta da elevação do nível dos oceanos. Então veja, a poluição está relacionada ao aumento do aquecimento global, que por sua vez está relacionada ao derretimento das geleiras, que por sua vez afeta o nível dos oceanos. E isso afeta a vida das pessoas que vivem em Tuvalu. Inclusive, uma das preocupações do governo de Tuvalu é procurar novas áreas para que seus habitantes possam morar. O quinto princípio, também desenvolvido e muito falado pelo mesmo geógrafo que eu falei agora há pouco, é o princípio da atividade. O mundo é dinâmico, as coisas acontecem em determinado momento, elas duram um determinado tempo. Então você pode pensar aí, qualquer acontecimento, ele aconteceu em um momento, ele teve uma duração. E as perguntas que você deve fazer são as seguintes: quando aconteceu? Quanto tempo durou? Quanto tempo ainda vai durar? E um exemplo para a gente trabalhar estes pontos é, por exemplo, a Guerra Fria. Ela aconteceu a partir do final da Segunda Guerra Mundial, ali em 1947, teve uma declaração do presidente Truman dos Estados Unidos, e ela perdurou até o final da União Soviética, nos anos de 1991. Mas será que ela acabou ali? Ela não traz consequências até a atualidade? Então tudo isso deve ser discutido neste ponto da atividade, ou duração, ou tempo. Bom, agora que você já está craque aí nos princípios da geografia, tem um grande desafio para você. Você vai pegar algum acontecimento recente, pode pegar alguns dos vídeos do canal que eu fiz aqui nos últimos dias. Por exemplo, uma sugestão é o deslizamento de terra que aconteceu em Franco da Rocha, ali na região metropolitana de São Paulo. E você vai fazer um estudo mais a fundo utilizando estes 5 princípios da geografia, que a gente vai recapitular agora. Bem rapidinho, tente falar junto comigo aí, contando nos seus dedos e sem olhar nas suas anotações. Extensão, analogia, causalidade, conexidade e atividade. Inclusive, eu andei conversando com alguns professores de redação e eles me falaram que esta parte desses princípios, elas podem ajudar muito naquela parte da argumentação da redação. Já pensou que legal? A geografia te dando uma força para fazer uma redação de excelência? Não se esqueça de deixar nos comentários qual é o assunto que você vai utilizar para resolver este desafio que eu passei para vocês. Se inscrevam também aqui no canal, deixe seu like e fique atento aí aos próximos vídeos, ativando o sininho das notificações. Valeu e até a próxima!